Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo. Boa tarde, prosseguimos hoje com as entrevistas aos membros do Governo Regional, um ano depois da tomada de posse. Teófilo Cunha nasceu na Venezuela, é licenciado em Ciências Farmacêuticas. Há um ano atrás deixou a presidência da Câmara Municipal de Santana para assumir o cargo de Secretário Regional do Mar e Pescas. Antes, naturalmente, fazemos um balanço deste primeiro ano. Desde já o nosso muito obrigado por marcar presença nos nossos estudos. Fica a curiosidade, o que é melhor, ser Presidente de Câmara ou ser Secretário Regional? Antes de mais, obrigado pelo convite e queria agradecer em nome do Governo Regional e da Secretaria Regional. Tenho a honra de ser o Secretário de Mar e Pescas, de estar aqui presente e poder também explicar e responder às questões que vão ser colocadas pelo caro jornalista Edmar e provavelmente por Vossa Excelência. Pergunta que posso responder da seguinte forma: o Presidente de Câmara tem um impacto, como também o Presidente de Junta, que também já o foi, de proximidade muito maior com um membro do Governo ou tem. Não estou a dizer que não é possível fazê-lo, mas os nossos problemas quando são autárquicos ou independentemente se Junta ou Câmara, volto a repetir, conheço bem as duas realidades. A proximidade é quando você sai da porta onde quer que você esteja, onde você sai da porta da sua casa, onde sai da porta do seu trabalho, se for um trabalho que possa fazer ou não. Quando Presidente de Câmara não o pode ter, mas você, qualquer sítio que você está ou vá, é sempre interpelado pelos munícipes ou fregueses de qualquer freguesia ou qualquer concelho. Num executivo governamental, e com a pasta de secretário, que atualmente tenho a honra de ocupar e o privilégio de estar, o contacto também existe, mas não é tão direto. É direto, poderá ser direto se nós formos ao terreno, como eu gosto de andar no terreno, por isso que talvez a veia autárquica trouxe para o Governo Regional. Noto diferenças, porque esse contacto acaba por ser mais indireto, mas também é possível fazê-lo, mas eu noto mais diferenças essencialmente naquilo que, quando nós decidimos ou pretendemos fazer um projeto ou um investimento, o processo aqui agora, o Presidente é o Presidente Dr. Miguel Albuquerque e tem o seu Vice-Presidente e tem os secretários, e a implementação dos projetos torna-se mais burocrático por uma questão mesmo legal e operacional de um funcionamento de um governo, que não funciona numa Câmara Municipal em que o Executivo Municipal decide, o seu Presidente e os vereadores, e passado algum tempo não precisa mais parecer de ninguém, porque a decisão executiva está tomada. A seguir processa-se a questão procedimental, que também eu volto a fazer referência em qualquer autarquia, e numa autarquia mais pequena é mais célere. Não quero dizer com isto, não estou a fazer críticas, estou a dizer que são formas diferentes de trabalhar e que nós temos que nos adaptar. Nesse contexto, estava à espera dos desafios que encontrou nesta pasta, ainda por cima diferente da sua área de formação profissional. Alguma coisa lhe surpreendeu pela positiva ou pela negativa? Surpresas tem sido a minha vida em termos de política ao longo destes quase 20 anos que eu ando na atividade política. Eu nunca almejava, nem tinha a ambição de ser nem sequer deputado municipal. Fui deputado municipal, fui membro da Assembleia de Freguesia, fui também Presidente de Junta, Presidente de Câmara e fui secretário, sem nunca o ter posto como objetivo base na minha atividade pessoal e nem profissional. Quanto às questões mais objetivas, eu estou a dizer que as coisas vão acontecendo por acaso e nós aqui vamos ganhando uma certa bagagem e o resultado eleitoral ditou que vai ser uma coligação entre o PSD e o CDS. Foi assim que os madeirenses, pelo menos maioritariamente, assim a decidir.
Em política é assim que as coisas acontecem, ou que as soluções são definidas, e volto a dizer, sente aqui o peso maior em relação à abrangência regional dos problemas, que não tem nada a ver com a abrangência municipal de uma questão ou de um problema. Aqui, quando existe uma situação para resolver, é de âmbito regional e toca uma área muito maior. A comparar com uma autarquia, o que temos que resolver é mais restrito, como é óbvio, limita-se à autarquia e o limite é aquele. Volto a referir aqui surpresas. Eu, como gosto do contacto direto com as pessoas, não fujo a isso, nunca fugi a isso, as pessoas que me conhecem sabem como é que eu trabalho. Temos que nos adaptar com as pessoas que falamos. Se estamos a falar com alguém com formação mais elevada, adaptamos e falamos com a pessoa dessa forma. Quando estamos a falar com alguém trabalhadora, esforçada, como são nomeadamente as pessoas ligadas à área das pescas, e com mais ou menos instrução, e também adapto-me facilmente e consigo lá consigo lá chegar e entender a linguagem deles e aprender, porque na política, essencialmente, nós temos de saber rodear de uma equipa que perceba do assunto e que trabalhe conjuntamente num único objetivo daquilo que está traçado pelo Presidente. No campo da adaptação, você tem sido um dos governantes com maior low profile. Isso é uma opção, é feitio, ou ainda está-se a adaptar ao cargo e depois vai optar por outra maneira de estar? Para as pessoas que me conhecem, sempre foi a minha forma de trabalhar em qualquer ponto que eu trabalhasse, em termos na atividade política. Volto a repetir, quando eu era Presidente de Junta, era a pessoa que eu sou, é a pessoa que eu era antes, era a pessoa que eu era enquanto Presidente de Junta, enquanto Presidente de Câmara também assim se pautou. Eu não gosto de grandes rebeltas, nem ando atrás das grandes rebeltas, nem de aparecer todos os dias nos telejornais ou nos jornais escritos, diários, ou nas rádios, porque não faz parte da minha personalidade. Apareço quando tem que ser e apareço e dou a conhecer quando tenho que dar a conhecer. Prefere mostrar trabalho, então... Exatamente, eu gosto primeiro de trabalhar e depois mostrar o serviço, e não aparecer e não mostrar trabalho. No trabalho, falando em termos de trabalho, e indo agora para uma área que é a economia azul, fala-se muito em economia azul, mas para os ouvintes gostaria que explicasse o que é que isso representa na prática para o tecido empresarial. Quais são as apostas a este nível do Governo, para a área da economia azul? Ainda bem que falou na economia azul, porque a economia azul é um chavão que as pessoas usam e muitas vezes não chega às pessoas na sua globalidade. Mas resume-se a 3 ou 4 palavras que eu posso dizer, que é preservar, explorar e de forma sustentável os recursos, neste caso os recursos marinhos. Isto de uma forma muito restrita é aquilo que é a economia azul, porque nós estamos a chegar a um ponto, ou já estamos a chegar a um ponto em que não há outra solução senão preservar o planeta que temos e, na área que nos toca, o mar que temos, porque se nós queremos ter um mar com vida, com os ecossistemas mantidos e preservados, temos que lutar por isso, porque o mar não pode, nem deve, nem vai continuar a ser um depósito de lixo, desculpem a expressão, como muitas vezes as pessoas pensam que o é, em que mete-se atira-se para ali o lixo e aqui vai lá para o fundo e a seguir desaparece. Não desaparece. Eu, como faço mergulho, e os colegas que vão comigo enquanto mergulho dizem que eu sou apanho de lixo, mas eu qualquer lixo que eu apanho, que eu meto no fundo do mar, e há a possibilidade de eu guardar no colete quando eu mergulho, meto no bolso, seja um saco de plástico, seja um copo, seja lá o que for que apanhar, e se for no plástico é logo retirado, e se tiver possibilidade retiro logo e ponho logo no colete. E
voltando um bocadinho atrás, se nós não sabemos preservar o nosso meio ambiente e com áreas como estão aí na forja com as alterações climáticas, que já estão mais provadas, e sei que ainda continua muitas pessoas com alguma responsabilidade em termos mundiais a estar renitente em aceitar isso, mas elas estão aí e estão aí para ficar. E com a subida dos oceanos, com o desgelo das calotes polares, todo o cuidado é pouco e isto já não volta para trás, porque se nós não tivermos juízo, dentro de pouco tempo, e posso dizer, nomeadamente na área das pescas, se nós não temos cuidado e juízo, dentro de 30 ou 40 anos nós não temos espécies piscícolas selvagens para pescar. E a questão de outras formas de... Portanto, o Governo vai apostar muito na preservação e manutenção, mas em termos de investimento, a pandemia veio afetar algumas das ideias que estariam eventualmente para serem implementadas agora, ainda este ano? Se alguma coisa tinha que correr mal este ano, foi para todos, acho que foi a questão da pandemia, que começou na China, como toda a gente sabe, e que chama-se pandemia porque atingiu o planeta todo, e os danos que a mesma provocou. E agora andamos, mesmo que temos projetos na área, nomeadamente na área do mar e também na área das pescas, que estão a ser implementados, mas a um ritmo mais amoroso, porque tivemos aqui um interregno de meses em que pouco ou nada podíamos fazer, a não ser fazer a gestão não é bem a gestão corrente, que eu não gosto de usar essa palavra, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas foi apagar os fogos que iam aparecendo aqui. Mas pode-nos falar desses projetos? Claro que eu posso falar dos projetos na área do mar. Nós temos vários projetos que estão já no terreno. Temos projetos ligados volto a dizer, a literacia do mar, que é importante as pessoas também para entenderem o que se passa no mar. Tem que conhecer o mar, e também não é correto nem é justo uma região como a Madeira e um país como Portugal, com uma área de 1.700.000 km², de zona económica exclusiva, e a Madeira com 440 mil km² de zona económica exclusiva, não esteja mais agarrado ou não se centraliza nas questões do mar, porque também não se entende porque é que só conhecemos cerca de 3 ou 4% do mar, ou seja, conhece mais a lua do que conhece o nosso mar. Isto parece caricato, mas isto é verdade. Conhece mais a superfície do mar do que conhece o mar. E os projetos que estava a fazer aqui referência têm a ver com esta questão da literacia, da questão da investigação e também de outros processos que já tiveram andamento e já estão no terreno, como o ordenamento do espaço marinho, que já está em vigor, estudar o que é que podemos retirar em termos de energias azuis, ou alternativas, aquelas não consumidoras ou não emissoras de monóxido de carbono e dióxido de carbono. O Governo Regional eólicas no mar, por exemplo? A Madeira tem uma situação muito específica, e não sou um especialista na área das eólicas, mas dada o grande declive que nós temos quando saímos da costa e praticamente a 100 a 200 metros já estamos a algumas centenas de metros de profundidade, as eólicas, só com um estudo mesmo bem fundamentado e com pessoas que entendem da matéria, é que se poderá muito provavelmente pensar nisto. Mas a mim não me incomoda nada se fosse possível em offshore ter eólicas na Madeira. Uma coisa é certa, temos que produzir energia e há objetivos concretos definidos pela União Europeia e por muitos países que já assinaram esse acordo, 14, entre os quais um que não é da União Europeia, a Noruega. Em 2030 atingimos patamares de produção de energia não poluente, e quando isso acontece temos que batalhar e enverdar para essa área. Portanto, ou para essas áreas. A Madeira também está agora a tentar traçar um novo rumo para esta economia azul. Está anunciado um encontro para meados de novembro. É nesse sentido que a Madeira vai se preparar, com base nestes debates e nestas conferências, que depois vai lançar um novo rumo para o mar?
Ainda bem que falou na questão dos encontros. Sim, temos já para novembro, dia 16 e 17, um encontro do mar, aqui na região autónoma da Madeira, com uma vertente no dia 16, em que estará cá o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do nosso país, e na parte da manhã, e na parte da tarde e no outro dia, e também o Ministro do Mar, e além das autoridades regionais, como é óbvio, que estão todas presentes, o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente da Assembleia e todas as entidades que estão relacionadas com esta área e com esta temática, e também realçar que no próximo ano a Madeira será palco do encontro europeu da aquacultura em Joguei, que será em novembro de 16 de novembro de 2021, eu digo outubro. Sim, outubro. 4 a 7 de outubro de 2021, o encontro da aquacultura na Madeira. Este tipo de eventos, como é óbvio, são locais ou bons locais de trabalho para as pessoas discutirem, ouvirmos quem percebe e ouvirmos quem sabe, e também esclarecer quem não sabe ou quem nem quer saber. Também na Madeira há muita gente que não quer saber e nem quer estudar os dossiês e meramente fala, volto a pedir desculpa, da boca para fora, sem qualquer dado técnico ou científico. Ao fim e ao cabo, aproveitando a deixa da aquacultura, e parece que há aqui uma crítica implícita, sempre se fala, de facto, na aquacultura ou aquicultura, o ruído é imenso. Parece consensual que a Madeira pode explorar mais esta área, mas ninguém a quer no seu concelho. Como é que consegue gerir estes desequilíbrios, digamos assim, entre uma faceta que poderia dar uma exploração maior e o desentendimento das pessoas do concelho? Sim. Vamos ser objetivos e vou responder objetivamente à questão da aquacultura. A Madeira tem 25 anos de experiências na aquacultura ou aquicultura, também se pode assim dizer, em relação à mesma. Ou seja, das regiões do país é aquela que mais conhece a vertente da aquicultura ou aquacultura. Há um plano de ordenamento do espaço público marítimo que foi público, e as pessoas à data tinham a possibilidade de se pronunciar, e foram escoltadas as entidades todas da região autónoma da Madeira para se pronunciar sobre a mesma. Houve pequenas retificações em aquelas que foram pedidas alterações e foram feitas. É uma área de atividade fiscalizada ou monitorizada, um nome mais técnico, como qualquer outra área da atividade alimentar. E aqui faço um parênteses para dizer o seguinte: se nós continuarmos com o número de capturas, estamos agora, neste momento, dizem os cientistas, entre 2050, no máximo 2060, não teremos espécies selvagens para capturar. E eu pergunto, como é que se pode alimentar uma população que cresce a uma Alemanha por ano? E as pessoas não estão a ouvir. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes. Estima-se que a população em 2050 chega a 10 mil milhões de habitantes. A Europa, infelizmente, não tem esse crescimento populacional, nem tem uma geração envelhecida. Mas há países e há continentes que precisam de ser alimentados. Falo o continente africano, o continente asiático, e se, por um lado, temos espécies que vão desaparecer na área do mar. Já não falo da parte da agricultura, porque é uma área que não é da minha competência, mas o princípio também é o mesmo. Se temos 80 milhões de pessoas, o balanço positivo todos os anos, onde vamos buscar alimentos para esta gente, para todas estas pessoas sobreviverem, porque isto aqui tem. Resumindo, para o Sr. Secretário, a aquacultura é o futuro. A aquacultura, não sou só eu que digo que é o futuro, são os entendidos na matéria que dizem que é o futuro. É a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que também o diz, e tem como meta atingir valores muito bem explícitos e objetivos. Você acha que há uma instrumentalização política da aquacultura? Eu acho que, essencialmente, tem havido falta de informação. E o Governo está empenhado e estará empenhado, vai continuar empenhado
em fazer as campanhas de sensibilização que devem ser feitas para esclarecer as pessoas e informar as pessoas que a aquacultura não é nenhum bicho-papão. E nós queremos uma aquacultura de forma sustentável, repito, sustentável, para preservar os meios, o meio marinho e a biodiversidade marinha. Mas alguns reclamam que não preserva a imagem, a paisagem, sobretudo em paisagem turística. Uma das reclamações evidentes. Essa dúvida ou essa crítica eu respondo, e também quando vou ao mar e quando estou num barco e quando vou mergulhar, eu olho para a terra e vejo alguns edifícios que não gosto, mas é uma realidade que já está instalada e tenho que conviver com ela. Não digo que tenho que tentar os edifícios todos abaixo, porque não gosto dos edifícios que vejo a partir do mar, e ao contrário. Então nós temos Canárias aqui ao nosso lado a fazer faturações em termos e dar emprego da ordem dos 16, a produzir 16 mil toneladas, com faturações a rondar os 16 mil toneladas, 90 milhões, não é? 90 milhões. Não, 92 milhões, eu cometi aqui um lapso, tem a ver com Canárias, faturou, são 5 milhões, não, nós estamos nos 5 milhões de euros e 1000 toneladas, e Canárias são 92 milhões de euros e 16 mil toneladas, isso é a troca. E quanto à questão do impacto visual, eu acho que é muito subjetivo, e Canárias com 15 milhões de turistas continua a receber turistas, a Madeira com 1,5 milhão de turistas, também vamos ter, eu gostava de saber quantos, e onde estão os dados, quantos turistas é que cancelaram uma reserva num hotel da região ou em qualquer lugar da região por causa das aulas. E dou também um exemplo, as pessoas que tiverem a possibilidade de pesquisar, vão ao Google Earth, que toda a gente sabe quem é o Google Earth, quem gosta quem anda na net, e pesquisem a cidade de Cannes. Cannes, que é aquela cidade conhecida pelo Festival Internacional de Cinema, e vejam o que existe numa das zonas mais nobres de Cannes. Estou a falar de 2 explorações de aquacultura, cerca de 350 metros da costa, com uma área, cada uma delas uma área de 4 mil metros quadrados. Bom, lá estão lá, quem quiser fazer essa pesquisa pode fazê-la diretamente e verá. Então, os franceses fazem aquacultura, os espanhóis fazem aquacultura, nós por ano importamos, o país importa só da Grécia e da Turquia 90 milhões de euros em dourada e em robalo. E agora nós, com 25 anos de experiência, com o know-how que nós temos, com potencial enorme, vamos ficar para trás, e quando numa pandemia que mostrou que nós somos uma região de fracos recursos naturais, vamos desperdiçar este recurso que, volto a dizer, que tem que ser implementado de forma sustentável e, mais uma vez, porque uma questão visual. Se me dissessem assim, era algo que provocar grandes danos irreversíveis no meio marinho, isso aconteceria se não for controlada. Era uma produção em que as pessoas teriam que ter receios em consumi-la, é controlada e fiscalizada pelas entidades regionais na área da alimentação e veterinária. E fala-se de vez em quando dos antibióticos, diz que cada barbaridade, e nos antibióticos isso é uma parte também que domina um bocadinho. Os antibióticos são prescritos, e na Madeira nunca foram prescritos, até data porque não foi necessário, mas são prescritos por profissionais de saúde, nomeadamente os veterinários, e são acompanhados, e o produto, se por algum momento, nomeadamente os peixes, tiver algum problema de doença, e se tiver que haver uma prescrição do medicamento, será acompanhado ao longo do seu tratamento, e ele só será posto no mercado depois de ter passado o período em que está livre de ter qualquer resíduo. E o mesmo se passa, como se passa em qualquer produção de suinicultura, ou de bovinicultura, ou de aves. Ou julgam que nós temos, vamos às grandes superfícies ou às pequenas superfícies e temos frango a 2 euros ou a 1,5 €, é produzido de que forma? É a questão que eu lanço no ar.
Portanto, a aquacultura será o futuro? É o futuro, não é só o futuro, é um dos futuros, porque se ela não existir, não há peixe no mar para dentro de 30 anos. E há entidades internacionais que assim o defendem, claro. Não sou eu que sou casmurro, e o Governo Regional tem este plano. Segundo os dados que você colocou ainda há pouco, a Madeira está a produzir, nesta altura, tem uma capacidade instalada para 1000 toneladas, com faturação de 5 milhões. Qual é o objetivo? A breve trecho, vão aumentar mais elas? Se avançando os projetos que estão na forja, como é óbvio, aumentar a capacidade de produção, volto a referir, tendo sempre em conta a sustentabilidade ambiental e a preservação da biodiversidade marinha. Mas são alargadas as zonas existentes ou são criadas outras zonas? As zonas existentes, voltando um bocadinho atrás, está dentro daquele plano que foi discutido e teve uma discussão pública para as pessoas poderem pronunciar. Estamos a falar daquelas. E muito provavelmente, não sei se chegarão todas aquelas a ser ocupadas, mas estamos a falar daquelas que existem atualmente, desde a Baía de Abra, zona da Ribeira Brava Campanário, Anjos no Conselho de Ponta Sol, e a zona também da Calheta, em duas zonas, Arta Calheta e Polo do Mar. São as zonas que estão autorizadas neste momento. Não há mais nada neste momento. Mas poderá ser. Não, neste momento não há mais nada. A instalação das gelas só pode acontecer a Sul da Madeira? Isso foi algo que os técnicos, à data, quando fizeram a investigação, tiraram essa conclusão. Mas já hoje dizem que há tecnologias que muito provavelmente em mares mais revoltos pode, mas isso temos que falar com quem percebe do assunto e nos realmente justificar se é possível ou não avançar, por exemplo, para uma costa norte, que isso não posso responder agora. Sr. Secretário, em termos de contas, já o disse, 2.000 toneladas de peixe, 5 milhões de euros. Fica-nos... 1.000 toneladas. 1.000 toneladas, 5 milhões de euros. Fica sempre a dúvida, nomeadamente nos críticos em relação a esta produção, este valor que é apontado, os 5 milhões de euros, é retorno para a região ou retorno para a região e lucro para a empresa? Isto assim, qualquer empresa que se mete num investimento, qualquer empresário quer ter lucro, não é, como é óbvio. E estou a falar de empresas que têm sede fiscal e pagam os seus impostos na região, estou a falar de empresas que têm trabalhadores todos regionais e que trabalham cá na região e que se esquecem que as pessoas, às vezes, os críticos, alguns críticos, estava aqui o colega a dizer que era muito... Eu acho que não, eu acho que a falta de informação é que é muito grande. Isso eu admito que muito provavelmente isso possa acontecer. E o Governo está a trabalhar para isso. Mas voltando aos números, estamos a falar em pós-trabalhos criados, a estimativa de criar ainda mais e de criar riqueza e deixar riqueza na região autónoma da Madeira. Ou vamos deixar que os outros façam aquilo que nós não queremos fazer por birra de algumas pessoas. Isso o Governo já tomou essa decisão há algum tempo a esta parte. Em relação, passando à frente, em relação ao sector das pescas, ainda ontem nas jornadas Madeira, o projeto que o JM leva a cabo por todos os municípios, falava-se que faltava formação ao setor, para quem anda na pesca. O Governo está a pensar em investir nesse sentido, já o fez, tem encontrado resistência, o que é que pode nos dizer em relação a isso? Vai ouvir todos, tudo e todos, em todas as áreas. E na área da pesca, se há formação, eu vou dizer sinceramente, nunca chegou nenhuma carta ou interessada à Secretaria-Geral, mas se há realmente essa realidade, que eu tenho falado com vários interlocutores da pesca, nomeadamente a cooperativa que representa os pescadores da pesca, falo com alguns armadores porque gostam de andar no terreno e com alguns pescadores, e eu não senti isso, mas se as pessoas dizem ou sentem essa necessidade, o Governo está aberto para abrir essa possibilidade, porque pescadores e armadores cada vez mais informados são melhores pescadores. O que eu acho, eu aí, se me perguntasse assim, temos uma frota envelhecida e ultrapassada e que precisa de incentivos da União Europeia, isso eu digo 100% que sim, digo que sim. Eu tive a oportunidade de recentemente ir a bordo de uma tripulação, de uma embarcação e também de outra tripulação. Fiquei extremamente agradado com o mestre da embarcação, era um mestre com 25 ou 26 anos, extremamente profissional, e pensava
que já não havia gente com profissionalismo e com uma responsabilidade tão grande como vi do mestre da embarcação, que teve a oportunidade da Baía de Câmara de Lobos, na pesca da Ruama, e vê que ainda há muita gente e há muitos bons profissionais e há bons profissionais na pesca, e tenha consciência não no mar, mas da dificuldade que nomeadamente os pescadores das diferentes vertentes, desde o atum até os peixes espada-peta, que provavelmente o peixe espada-peta é aquele mais exigente. Trata-se de uma pesca praticamente artesanal, que é uma pesca exigente e que é preciso trabalhar muito, e o rendimento poderá não ser aquele que as pessoas almejam. Quanto à formação, volto a dizer, haver necessidade assim haverá, mas o antes mais da formação tem que haver entrada, e temos que apostar nisso, na frescura do peixe, peixe de maior qualidade, para também ter um valor acrescentado maior. É como dizem também os industriais, se o peixe chegar com maior qualidade e menos tempo de mar, mas para isso é preciso ter melhores embarcações. Estamos aqui numa congruência quando temos a seguir a União Europeia a fechar, e faz-me uma certa confusão, que as pessoas às vezes não podem não saber, mas nós temos uma cota para poder pescar, por exemplo, peixe-espada. O peixe-espada tem uma cota que é atribuída à Madeira e aos Açores na ordem das 1.200 toneladas. E essa cota, a quantidade de peixe que pode ser pescada anualmente, não deve ser ultrapassada. Se for ultrapassada, no ano seguinte há penalizações na União Europeia, e elas são muito fortes. Não é, se você ultrapassar 50 toneladas, eles não penalizam por 50, eles dão-lhe o dobro, dão-lhe 100, em alguns casos. É assim que funciona. Acha que as cotas de pesca atuais são suficientes, então? Do nosso ponto de vista, pelos dados que nós temos e pelos números que nós temos, até agora eu não vi as cotas que estão agora e que foram atribuídas à região autónoma da Madeira, ou a nível falava-se que o atum poderia ser um pouco maior, não era isso? Sim, pode acontecer situações, anos ou outros de melhor capturas, que as cotas podiam ser mais altas, mas quem impõe as cotas é uma entidade internacional, que é o ICCAT, e em que ali já não entram pesos nem interesses partidários, nem políticos, nem dos Estados. É uma entidade independente, constituída por cientistas, que delibera e estipula qual é o valor a atribuir a cada país e para cada espécie capturada. E, quanto a isso, podemos continuar a exigir, é verdade, não devemos baixar as mãos, se verificarmos realmente a cota não está a ser atingida, mas mesmo com só um ano que tenho de experiência nesta matéria e tenho passado quase 6 meses em Covid, que ainda não está terminada, nem vai acabar tão cedo, as cotas neste momento eu acho que ainda estão dentro daquelas que são ajustadas e que estão a ser capturadas. E posso dar a informação, por exemplo, que atualmente a cota do atum patudo está em 90%, mas praticamente a cota do atum patudo, os grandes barcos já estão quase todos a parar, aqueles que estão no canacial, ainda temos cerca de 300 toneladas disponíveis para os pequenos barcos continuar a sua faina, porque isto tem a ver com a época sazonal do atum, e o atum voador também, ainda temos aqui a cota disponível para o mesmo, a rondar também as 300 toneladas. A cota que foi foi logo toda consumida e capturada, e ainda bem que estava disponível a disponibilidade dos pescadores, foi a cota do atum rabilho, que em 3 meses foi capturada, quando era uma cota para um ano, porque foi um bom ano de passagens dos atuns rabilhos aqui na Madeira. Ou seja, capturou-se em 3 meses por 110 toneladas de peixe que tínhamos direito a capturar durante o ano. A partir daí nada a fazer, não podemos capturar mais um Madeira vai tentar fazer lobby para que possa de algum modo aumentar para o ano? Mas em relação ao rabilho, este ano foi um ano de 110, mas o ano passado, em 2019, foi um ano de 31, está a perceber? E quando a Madeira tem sempre 110, ou tem tido sempre 110. Só que este ano foi um ano excepcional, apesar das restantes capturas não têm sido as melhores, o rabilho ultrapassou as expectativas e foi muito boa. Em comparação, volto a fazer, a 2019, tínhamos também cerca de 100 toneladas de captura, só capturamos 30 porque não passaram mais. É assim que funciona. Este ano também, aqui na Madeira, não captamos mais atum para tudo, porque foi a saída dos barcos, os grandes barcos para o atum para tudo, e para o povoador é sempre no fim de março ou início de abril, e todos nós sabemos o que aconteceu no fim de março ou início de abril, como é que nós estávamos. As pessoas ficaram com receio, não foram para o mar, não foi com o Governo Regional, o Governo Regional apenas disse é preciso ter atenção que este ano, com as fortes restrições, não vai haver consumo, e que não havendo consumo, provavelmente não poderia haver mercado.
Nós nunca dissemos nem proibimos as pessoas, nem pedimos a proibição Nessa da altura pesca. houve muitas críticas também dos Sim, pescadores, também atribui essas críticas à falta de informação. Eu penso que não houve, houve alguns títulos, ou um ou outro jornal que pôs títulos de palavras que não foram ditas por ninguém do Governo Regional nem da Secretaria Regional em relação a essa questão. O que aconteceu, dizem os entendidos na matéria, e quem anda nisto há muito tempo, é que o atum passou logo no início da faina, logo em março, fim de março e abril, e está a ser capturado nos Açores, porque senão nós não estávamos agora em outubro, quase em outubro, com 90% da cota do atum patudo já consumida. Ou seja, ele não foi capturado na Madeira, é verdade, nas quantidades que alguns armadores madeirenses queriam, mas alguns armadores madeirenses foram aos Açores capturar também com os açorianos, o atum também passou, porque a cota é dividida pelas duas regiões autónomas. Muito se tem falado, você já falou ainda há pouco, ao de leve da urgente necessidade da renovação da frota pesqueira. O próprio Presidente do Governo Regional já teve a oportunidade de anunciar há um tempo que ia haver €500 milhões para o efeito de ajudas da União Europeia, mas os pescadores queixam-se que a verba tarda em chegar. Como é que encara essa situação? Acha que há um entrave claro da União Europeia? Tem havido alguma dificuldade nesse nível? Eu vou só esclarecê-lo em relação a esse assunto. Claro. O €500 milhões está disponível e é a verba única e exclusivamente do Orçamento Regional que está disponível para a adaptação e melhoria das condições a bordo. Já foi aplicada? Tem sido pouco utilizada porque obriga a investimentos avultados e também há aqui, aparece aqui situações caricatas que vou-lhe explicar uma delas. Um armador, imaginemos um armador que não consegue fazer peixe com grande frescura para a lota, mas se quiser investir num bom arca de frigorífica no seu barco, não é como participar da União Europeia. Já viu a ambiguidade desta questão? Mesmo havendo a disponibilidade da região autónoma da Madeira para participar como parte, não consegue buscar a União Europeia porque a União Europeia não permite. E andamos aqui neste rem-rem em que há fortes interesses de alguns países europeus, nomeadamente de alguns países mais fundamentalistas, mas há aqui coisa que não bate a bota, que é perdigota. Se todos os anos é atribuída uma cota, imaginemos de 2.000 toneladas de espada para a Madeira, se nós temos também valores de potência e de peso de cada barco que também tem cotas. A Madeira, para as pessoas que não estão dentro dos assuntos da pesca, nós temos uma cota para a quantidade de peixe capturada e também temos cotas para as quantidades, para a potência da frota e do tábua das embarcações. Isto tudo somado não pode ser ultrapassado. Vou dar um exemplo. Você pode fazer o seguinte, pode ter dois barcos de 10 metros e trocá-lo por um de 20, mas para fazê-lo tem que abater os 10. E essa cota nunca pode ser ultrapassada. E se cada um deles tem 10 cavalos, o de 20 no máximo pode ter 20 cavalos. E esta regra nunca pode ser ultrapassada. Só que a União Europeia acha que se isto acontecer, aumenta-se a quantidade, a subexploração da pesca. Eu ainda não consigo perceber como é que isto funciona. Diz-me assim, um barco maior poderá capturar mais peixe durante um curto espaço de tempo? Por aí talvez possa ser uma parte da explicação. Agora o resto, aqui qualquer coisa que não bate certo, e o Governo Regional e bem tem-se batido há muito tempo, ao longo deste tempo, há muito tempo a esta parte sobre a renovação da frota, porque estamos a ficar com barcos sem licenças, em que vão se limitar a pescar à volta praticamente da Madeira e já não podem buscar o peixe que praticamente não existe nas proximidades da Madeira. E em relação a apoios para os pescadores, apanhadores e armadores que tiveram parados em termos de confinamento? Ainda bem que também fala nesse assunto, em relação aos apoios dos pescadores, o processo é um processo, a gente tentou agilizar o máximo possível, mas o Governo disponibilizou 1.850.000 dos cofres da região autónoma da Madeira. Volto a repetir, isto foi dinheiro disponibilizado dos cofres da região autónoma da Madeira pelo Governo Regional da Madeira. Nem sequer €1 veio de Portugal continental nem do Governo da República. Temos o processo, neste momento, numa fase em que estamos ainda só a ultimar uns documentos, porque também é dado prazo. Isto é um procedimento tem que ser feito conforme regras, porque mesmo que a gente queira encurtar caminho, em alguns casos não é possível. E nós estamos a contabilizar o mês de maio, junho e julho.
Sem maio, junho e julho, foi em julho que nós fechamos as inscrições para as pessoas concorrer. E fechando em julho as inscrições, as pessoas tinham que entregar os documentos, já podiam entregar os documentos numa fase inicial, sei que alguns já entregaram numa fase inicial, dizem que o dinheiro ainda não chegou, mas o dinheiro vai chegar e prometo que vai chegar, e vai chegar de certeza. Mas nas recentes jornadas, Sr. Secretário, muitos pescadores e armadores reclamaram que esses documentos já caducaram, que entretanto acabaram por não receber a verba. A verba vão recebê-la porque ainda ninguém recebeu nenhuma verba, mas vão receber. E não é por causa dos documentos caducados que não se possa renovar que os armadores, os pescadores não vão deixar de receber a verba. Esse é o compromisso que eu deixo aqui aos armadores e aos pescadores. Agora, o processo tem sido levado o mais rapidamente possível, mas estamos a falar aqui de 750 pescadores. Nós abrimos a hipótese dos pescadores madeirenses que pescam também nos Açores também terem acesso à verba, porque eles são madeirenses como todos nós e têm residência fiscal aqui, também devem ser beneficiados. Você como é uma pessoa prática e sempre foi de proximidade. Conheço que o processo devia ter sido mais rápido, muito provavelmente sim, mas estamos a falar de, volto a repetir, fim de julho foi o prazo que nós demos. E a seguir há questões aqui também procedimentais que têm que ser respeitadas. Se a pessoa falhar com um documento, nós não podemos eliminar a pessoa liminarmente. Temos que dar o que a lei diz, que é dar a hipótese da pessoa repor aquilo que está bem. E há prazos na lei para isso. E depois de eliminar as pessoas têm mais cerca de, julgo que são 15 dias, isto é o Código de Processo Administrativo, eu não sou jurista, mas vou ouvindo as pessoas a falar e isso eu vou informando. Se damos 10 dias úteis e mais 15 dias úteis, dispara logo o tempo. Agora, volto a dizer, é um processo com muitas pessoas. As pessoas têm que estar inscritas na plataforma, mas felizmente a maioria está do governo para poder receber o dinheiro. Quando não estão, tem que estar sob a alçada de um armador para poder receber o dinheiro. Uma coisa é certa. Tem ideia de quando é que acha que consegue cumprir? Estou na esperança que, na pior das hipóteses, no início de novembro, o dinheiro vai chegar ao bolso dos pescadores. E serão 3 meses que virão de uma única vez. Só para concluir, no plano das infraestruturas foram feitos novos investimentos avultados na Lota do Funchal, do Caniçal, também foi recuperado o Porto do Polo do Mar. Estão previstos outros empreendimentos noutros varadouros. Os pescadores queixam-se que alguns estão parados e que precisam de obras para começar a elaborar. A Lota do Funchal está praticamente concluída, agora há que fazer a sua como diz, transferência de pessoal e de equipamentos que não se faz de um dia para o outro. E estimamos mas que estará operacional? Penso que em novembro estará operacional, na pior das hipóteses, em novembro estará operacional para os pescadores que fazem a descarga do peixe aqui na região. A Lota, na realidade, temos aqui um problema de um varadouro no Polo do Mar, teve aqui questões relacionadas com a propriedade privada que ali empurrou o varadouro, mas o varadouro também, e estamos a fazer tudo para que essa obra avance e também esteja concluída. Mas o essencial está feito, falta a questão do guincho que tem que ser resolvido e estamos a fazer tudo aquilo que é possível para a mesma avançar. A obra nova, essencial e fundamental que nós achamos que poderá ser importante é um interposto frigorífico de Funchal. Para a maioria das maneiras as pessoas não distinguem o que é uma lota de um interposto. Lota é onde recebe o peixe fresco e faz a venda direta aos comerciantes ou às empresas, e depois tem um interposto frigorífico onde se congela o peixe. O do Funchal é um interposto com quase 30 anos e que merece um interposto novo. Mas o mesmo só avançará. Agora, nós estamos, este mandato é para fazer o projeto para o mesmo e esperar que abra verbas na União Europeia para o mesmo. Julgo que vai haver, porque estamos a falar de um investimento que pode rondar os 10 milhões de euros. É um novo desafio. É um novo desafio, que é o interposto frigorífico do Funchal, é o grande desafio em relação às pescas da Madeira e a renovação da frota, e essencialmente a frota da Espada. Muito obrigado, Sr. Secretário, votos das melhores felicidades e obrigado por estar connosco. Muito obrigado, muito gosto. Muito boa tarde. Em 12 meses de governação, o atual Governo Regional da Madeira teve de enfrentar 7 meses de pandemia, uma experiência inédita que alterou todos os cenários e programas. A poucos dias de completar um ano de governo, o JM Madeira e a 88.8 JM FM vão questionar todos os membros do Executivo, um a um, de 5 a 15 de outubro, para ver, ouvir e ler, aqui na sua rádio, no seu jornal e no online, que mais notícias oferece aos madeirenses em todo o mundo.